Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu vou aguardar aqui algumas pessoas entrarem. Já estou ao vivo aqui. Quero compartilhar com vocês muitas novidades. Quero compartilhar com vocês muitas coisas bacanas que estão acontecendo, que eu tenho certeza que vai beneficiar vocês que me seguem, vocês que estão chegando agora. Então eu vou aguardar algumas outras pessoas entrarem. Estão me ouvindo bem? As pessoas que entraram estão me ouvindo bem? Dá um oizinho aí pra mim se está ouvindo bem. Tá claro o volume para vocês? Ah, valeu, obrigada. Bom, pessoal, hoje fiz uma divulgação bem bacana na sexta-feira. Hoje é uma estreia, né, do meu novo quadro aqui no Instagram. Quero ter ele por muito tempo. Vou contar com a colaboração de todos vocês, que é Me Conte Sua História. O que é isso, né? Me conte a sua história. A pessoa entra em contato comigo, nós conversamos e através da hipnoterapia falamos um pouquinho da história da pessoa. Eu percebi que foi assim surpreendente para mim, tá? E eu quero dar os parabéns. Eu posso dizer com segurança para vocês que 90% das pessoas que me procuraram foram os homens. Os homens que querem resolver essas demandas mentais, emocionais que tá aqui incomodando. E olha, eu quero dar os parabéns. Estão dispostos a resolver, estão dispostos a conversar, a falar, né? Sobre suas demandas, aquilo que está entristecendo. Vou trazer aqui para vocês duas histórias de duas pessoas, de dois rapazes, né? São histórias bem comoventes. E eu vou falar aqui um pouquinho da história, vou falar um pouco da minha visão enquanto hipnoterapeuta, do que já dá para começar a fazer, o que dá para começar a resolver. Tá bom? Bem-vindos, boa noite a quem está chegando agora. Boa noite. Eu quero esperar mais 5 minutinhos para poder começar a passar para vocês esse conteúdo tão rico que eu tenho aqui para vocês para compartilhar. Não que as mulheres não conversaram comigo, sim, as mulheres falaram comigo, só que um pouquinho mais ressabiadas, né? Ah, vão contar minha história na internet. Pois bem, eu tive contatos para deixar as mulheres um pouco mais seguras aí, né? De pessoas de tudo quanto é parte do país. Eu tive contato do Nordeste, do Rio Grande do Sul, eu tive contato do Mato Grosso, tive contato de São Paulo, Minas Gerais. Então, assim, eu não vou falar o seu nome. Até eu tive um caso que ele falou, não, você pode falar meu nome, mas não pra quê, né? Eu só quero compartilhar essas histórias, que através dessas histórias que eu vou compartilhar, daquilo que eu vou falar com vocês aqui, eu tenho certeza que vai comunicar com alguém, porque eu entendo que nós temos histórias semelhantes, né? Nesse Brasil quilométrico, nesse mundo que nós estamos, temos histórias semelhantes. Porém, eu preciso dizer para vocês que o processo da hipnoterapia, ele é personalizado. Então, aquilo que a pessoa traz para mim, enquanto hipnoterapeuta, eu vou trabalhar em cima dessa demanda que ele está trazendo, mesmo que sejam sintomas iguais, tá? Cada um é cada um, é individual mesmo. Mas, às vezes, a história da pessoa, né, vai tocar aí no seu coração e de repente vai virar uma chavinha. Eu gostaria de saber se todos estão me ouvindo, se o áudio tá bom, que isso é muito importante. Eu já saí de live porque eu não estava escutando nada. Então, eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem. Senão eu dou um jeito por aqui, viu? Boa noite, Edu. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Fábio. Boa noite, de Freitas. Boa noite, Camila. Boa noite, Ana.
Boa noite, Wader. Boa noite a todos vocês aí. Muito obrigado. Então eu vou contar essa história aqui para vocês. Eu agradeço muito, mas de verdade, eu agradeço vocês que compartilharam essa história agora no primeiro momento, já vieram, a gente conversou, né? E eu tenho certeza que vai contribuir, obviamente, para o seu crescimento. E vai contribuir também com muitas outras pessoas, o que nós vamos conversar hoje aqui. Pessoas, mandem perguntas, ficar em dúvida, mandem perguntas. Então, o caso que eu venho trazer hoje é de um homem, ele é do Nordeste, tá? Eu posso dar um nome para ele de Senhor, só isso, tá bom? Como eu disse, um deles falou, não, você pode falar meu nome, mas eu acho que não é o caso aqui, tá ok? Então eu vou ler aqui para vocês, tá? Então o Senhor, ele me conta o seguinte, eu achei muito legal a frase dele aqui. Eu me levanto todos os dias na confiança em que o dia eu vencerei, porque persisto e confio. Olha só, eu acho lindo o que você disse. Tá? É incrível mesmo, porque isso já deixa claro que você tem uma atitude mental positiva, que da forma que está, eu quero mudar, eu não quero ficar do jeito que tá, e eu preciso resolver essas demandas que tem dentro de mim. Pessoal, vocês que conhecem algumas pessoas que precisam ter uma conversa com a terapeuta, mande aqui, ó, clica no aviãozinho, compartilha essa live. Né? E fora que vocês mostram pro Instagram que esse conteúdo aí pode ajudar muitas pessoas, tá bom? Compartilha essa live aí. Então ele conta o seguinte: quando criança, fui abusado sexualmente. A pessoa pressionava para eu ir ameaçando, e contar aos meus colegas, se eu não fosse. Lembro que eu tinha pavor dele. Aparecia e eu chorava muito. No início, até parece que foi uma carência mesmo. Mas depois eu senti um extremo pavor. Então, depois ele vem e fala: hoje percebo que minha mãe é negativa. Tudo que eu digo que vou fazer para crescer, ela diz: para que tudo isso? Então eu acho que quando criança ela intrometeu. Ele quis dizer, colocou muitas crenças limitantes em mim. Então ele conta aqui duas situações, né? Um caso de trauma, né? Que ele carrega dentro dele. Ele já é em torno de 50 anos de idade. E aí eu vou explicar aqui com relação ao que você disse, né? Depois eu volto no primeiro assunto mais impactante, mas vamos falar um pouquinho da mãe. Ele acredita que a mãe colocou muitas coisas negativas na mente dele, aí que ele tenta evoluir, que ele quer conquistar mais coisas, né? Veja bem, a criança, até os 7 anos de idade, nós dizemos o seguinte, que nós seres humanos temos o fator crítico, ele é construído, da hora que você nasce até os 7 anos de idade, não que ele deixa de ser construído durante a sua vida, mas uma criança antes dos 7 anos de idade, ele não tem o discernimento do certo e do errado, então tudo que mãe e pai fala entra como autoridade. Então não só mãe e pai, os professores da escola, os avós, os tios, aqueles que estão ali, são mais velhos, aqueles que estão mais próximos, então todas as informações que são passadas para a criança, a mente dela entende que aquilo tudo é realidade. Então, às vezes, eu tenho certeza que alguém aqui já deve ter escutado. Oi, Cleiton, tudo bem? Menderson, tudo bem? Então, eu tenho certeza que muitas pessoas aqui escutaram da mãe: poxa vida, dinheiro não dá em árvore. Você acha que trabalho tem que trabalhar muito para poder conquistar o que você... Enfim, quantas pessoas não escutaram isso e hoje não entende porque na parte financeira atinge um determinado platô e não consegue evoluir. Ele vai até um determinado ali que vai manter a sua sobrevivência e ele não consegue ir além daquilo.
Então, isso está inserido na mente subconsciente, mas a gente não tem que culpar os nossos pais, as nossas mães. Porque assim, ó, todo mundo dá o que tem. Então, uma criança, um pai e uma mãe que tem pouco estudo, principalmente quem tem aí entre 40 e 50 anos, a questão da educação era um pouco precária no Brasil. Então, nós temos algumas situações de pais e mães que a realidade deles era muito dura, né? Algumas mães que tinham que lavar roupa no rio, e isso é fato. Então, o que acontece? Ela passa aquela realidade não para fechar você no casulo, mas sim para proteger, né? Olha só, não gasta demais, olha, você vai ter que trabalhar para você se manter vivo, para você comer, para você se alimentar. Então, assim, era uma realidade muito dura. Então, é aquela situação. Ela deu ali o que ela tinha para dar. Então, é algo que nós temos que entender de uma forma amorosa. Só que hoje, muitas das vezes, enquanto adultos, nós não temos um crescimento financeiro, não temos uma conquista financeira daqueles sonhos, objetivos, por conta de algumas informações que foram estabelecidas nessa mente subconsciente que está aí para proteger. E aí fica, essa situação atinge um determinado platô, onde vai conseguir bancar ali um aluguel, água, luz, ali na raça, e não consegue evoluir, por mais que queira. A criatividade chega a ser barrada, é tudo sabotagem, porque a minha mente subconsciente entende, quem é autoridade para mim? Meu pai e minha mãe. Então eu tenho que respeitar eles até o último dia da minha vida. Como que trata isso? Através de terapia, de autoconscientização. Você vai começando a entender como que funciona a sua mente, começando a compreender sobre as questões da autossabotagem. O que a mente pode fazer para sabotar o seu dia a dia e o seu viver? Olha só, pessoal, boa noite, quem tá chegando agora, muito boa noite para todos vocês. Vou continuar lendo a carta dele aqui. Lembro que tinha uma competição com o meu primo, quem tirava nota melhor na escola. Lembro que meu pai era muito calado, frustrado nas questões profissionais, acomodado, gerava muitos conflitos em casa. Por isso. Então, aqui eu trago uma reflexão também, preste atenção no que eu disse aqui em relação ao pai dele, né? Enquanto a mãe ali, ela hoje, você não precisa de tudo isso, enfim, mas naquela época o pai já estava um pouquinho afastado dele e ele não era feliz com a parte profissional, esse pai. Ele era calado, frustrado, puxa vida, eu tenho que viver essa vida aqui, porque senão como é que vai manter minha família? Né? Muito provavelmente esse homem viveu dessa forma. Lembro que chegou um tempo que nós não nos comunicávamos em casa muito. Lembro que eu chegava a me isolar em época de fim de ano, no Réveillon, sem empatia para reuniões em família. Lembro que quando via meu pai vindo ao longe na calçada, eu mudava de calçada, só para não falar. Mas nós nos dávamos bem, entende? Só internamente havia esses bloqueios. Parece que há aí, né, uma dicotomia, vamos dizer assim, né? Nós não nos comunicávamos dentro de casa, porém a gente se dava bem, né? É como se os dois, ou se a família se comunicasse através de telepatia. Então, percebe que, assim, aquela questão familiar, né, dentro de casa, não tinha brigas, pelo que ele relata, porém tinha um silêncio, né? A falta de comunicação com os pais com ele é algo que veio e trouxe isso para dentro dele, que vocês vão entender um pouquinho lá na frente. E ele também aqui, se estiver aqui na live, que eu não vou dizer se ele tá ou não, se ele estiver aqui na live, ele vai entender um pouquinho sobre esses padrões que ele segue do pai. O pai dele morreu faz 20 anos. Daí então meu irmão se envolveu com drogas, bebidas, chegava em casa muito doido, quebrava tudo. Eu odiava por isso, desejava até a sua morte. Só para viver em paz, eu, minha mãe e minha irmã. Eu ficava até tarde da noite esperando ele chegar para não chegar daquele jeito e deixar o gás do fogão ligado e acabar, né,
Se tornando uma tragédia. Ou ele derrubava geladeira, enfim. Olha só, eu quero explicar para vocês aqui duas situações. Eu não sei se vocês já ouviram uma metáfora sobre os gêmeos. Os gêmeos tinham um pai que ele era... Isso é uma metáfora, ok? Os gêmeos tinham um pai que ele era assaltante, era bandido. Um deles cresce e vira bandido. Vai preso, né? O outro cresce, vira advogado. E justamente advogado contra o crime. Ele tentava ali defender as famílias que eram vítimas do crime. E olha só, um belo dia alguém pergunta para o que se tornou criminoso: mas escuta, você tinha um pai daquela forma, como que você se tornou criminoso? Ele vira e fala: também, um pai que eu tive exemplo. E aí essa mesma pessoa vai e pergunta para aquele que se tornou advogado: nossa, parabéns, né? Com o pai que você tinha, você se tornou advogado. E aí ele responde: isso mesmo, com o pai que eu tinha, eu me tornei advogado, porque eu não concordava com o que ele falava. O que quer dizer essa metáfora? A mente, as pessoas, cada criança, ela interpreta o fato como cada um na sua. Eu usei os gêmeos porque são figuras que nasceram na mesma hora, né? Diferença de minutos, mas foram criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe. Só para mostrar para vocês que a interpretação da mente de cada um foi interpretando de uma forma diferente. E esse aqui é o exemplo. Ele se tornou uma pessoa mais recatada, tendo outros tipos de problemas. O irmão já não. O irmão já é uma pessoa que se tornou violento, viciado e assim por diante. Porque ele tinha que... Todo vício é uma falta que você quer de qualquer maneira tampar essa falta. E vamos lá, vamos seguir aqui. Alguma pergunta? Se alguém quiser enviar aqui para mim. Vamos lá. Bom, vivemos por isso muitos anos. Ainda hoje ele tá meio doente, mas ainda bebe. Mas não causa muitos problemas. Mas ainda dá trabalho, já faz 15 anos, que eu definitivamente conheci alguém e saí de casa. Eu não queria deixar a minha mãe só com ele. Mas ela dizia para mim: vá fazer a sua vida. E eu preciso te dizer que a sua mãe fez o papel dela. Quando você cresceu, você se relacionou com uma pessoa e você seguiu a tua vida. E esse é o papel da mãe, né? Do pai. De liberar esse adulto que se acaba de formar. Porque os pais já deram tudo o que tinha que dar na questão de educação enquanto filhos, enquanto criança, enquanto adolescente. Então, muitas das vezes, o adulto fica ocupando um espaço, não que tem que abandonar pai e mãe, não é isso que eu estou dizendo. Deve se cuidar, mas também se colocando no lugar de ter a sua vida própria. Porque a lei natural é: os pais vão primeiro que nós. Eu vou primeiro que meus filhos. Essa é a lei natural. Então, olha, segue a sua vida, vai construir seu caminho, vai construir sua vida com a sua família. E tá certo. E é por aí. Bom, sofro muito quando vejo dois irmãos unidos, trabalhando juntos, e eu que cultivo isso, eu quero muito isso, não tenho do meu irmão. Ao contrário, tenho um irmão que faz tudo que faz. Bom, vivi 8 anos com alguém, tivemos um filho, ele tem 12 anos, mora com ela, mas fim de semana fica comigo. Ele falou a profissão dele aqui, mas eu vou deixar no ar, não vou comentar. Há anos que tenho sonhos de ser independente, de viver da minha função, dar aulas. Ele toca violão, tá? Isso aí eu posso dizer. Ele quer dar aulas, fazer algumas exposições das coisas que ele produz, mas ele sente pavor em falar em público. Me expor, acho que é um bloqueio, acho que eu tenho perfeição, eu tenho medo da crítica, a autoobservação, acho que estão analisando a mim, analisando a tudo. Olha só, quem está aqui desde o início, como que era o comportamento do pai dele? Calado, não é mesmo? O comportamento do pai dele era extremamente calado, na dele, frustrado.
Então, ele está vivendo, ele quer viver o sonho da profissão dele, porém ele ainda está apego, ele via, a mente subconsciente, de alguma forma, ela respeita a maneira como o pai é, ele quer seguir esse padrão, uma repetição de padrão, mas isso deixa ele triste, não é o que ele, de certa forma, quer, ele quer construir uma carreira, ele quer seguir em frente, mas quem que é o espelho dele? É o pai, e o pai era o quê? Calado. Frustrado. Então, automaticamente, por mais que ele queira ir, ele está se prendendo ali, parado. Não consegue ir adiante. Olha só que interessante. Repetição de padrão de pai e mãe. Vocês vão acabar terminando essa live achando que os pais são ruins. Não, não são. Como eu disse, cada mente interpreta o fato de uma maneira diferente. Então, nós, enquanto adultos, às vezes ele poderia ter visto esse pai calado e hoje virar o sucesso do Brasil. Não tô nem aí, né? E seguir em frente. Mas não. Ele ainda teve essa repetição de padrão. O irmão já não, já se revoltou de uma maneira diferente, onde ele foi pro lado do vício, né? Bom, aí ele volta a falar da namorada, né? Namoramos. E aí ele fala sobre a parte de que ele quer namorar, ter aquele contato mais quente no relacionamento com a namorada, mas não vai. Ele não consegue ir adiante, ele falha literalmente, tá? E aí as mulheres que ele tenta interagir, ele acaba perdendo. E dói muito dentro do coração dele, porque ele realmente valoriza o amor, ele valoriza a presença da pessoa, ele quer ter uma pessoa junto com ele, mas ele não tá conseguindo fazer a parte dele, né? Mas olha só, o que eu vou pedir pra ele, né? Logicamente, procurar um médico dentro dessa área, obviamente. Eu trabalho com a mente, não com a parte física. Mas veja bem, ele teve um trauma muito acentuado na sua adolescência, dos 10 aos 15 anos. Ele teve um trauma muito acentuado. E hoje a mente subconsciente dele interpreta da seguinte forma, isso aqui é uma suposição, tá bom? Que quando nós vamos fazer uma regressão numa pessoa, às vezes a gente tem que ir de copo vazio. Mas dá uma suposição do que pode estar acontecendo hoje com ele. Ele teve esse trauma de abuso enquanto era adolescente, e talvez a mente subconsciente dele entende que ter aquelas relações vai fazer mal para ele, porque de alguma forma traumatizou ele e fez mal. Então é muito importante olhar a parte física e olhar realmente essa parte mental. Trazer para dentro do consultório, senão que nem eu faço atendimento online, olhar para essa parte que ele está e realmente fazer essa terapia mais profunda para poder olhar isso daí, para destravar, para poder seguir em frente. Mas eu sempre falo para todo mundo que vem passar comigo enquanto eu hipnoterapeuta. Nós somos corpo físico, mente e espírito. Nós temos que cuidar dos três, né? E há quem diga que somos mais coisinhas por aí, né? Então, aqui é algo que dá pra fazer um link no início aqui da minha live falando um pouquinho da história dele, né? Ele já começa com essa história um pouquinho pesada. Até teve uma pessoa, um rapaz que me procurou, eu falei, não, vai ser dessa forma, você vai me contar, eu vou falar em live sobre a história, mas eu não vou falar o seu nome de forma alguma. Ele ainda disse assim pra mim, a minha história é pesada. Eu falei, tudo bem. Então assim, nós enquanto terapeutas, hipnoterapeutas, estamos preparados justamente para ouvir. E nós estamos aqui justamente para poder acolher e atender e ajudar a resolver essas demandas aqui. Aí ele diz o seguinte, procura ajuda de todos os lados, mas não vejo resultado. Esses problemas emocionais têm me gerado problemas físicos. Hoje tenho hérnia de disco, hérnia cervical e sou diabético. Também tive um infarto em 2020. Uma das regras da mente que nós temos, são 7 regras da mente, e uma delas um sintoma físico emocionalmente induzido tende a causar uma mudança orgânica se persistir por um tempo suficiente. Então eu digo para você, o que mentalmente iniciou aqui na mente, comportamento, a maneira como pensa, a maneira como vive, que isso chegou a afetar a sua parte física. Então assim, a parte da diabética, da hérnia, é sério.
né? Algumas medicinas, como a medicina chinesa, se não me engano, tá? Ela fala justamente, ou é a microfisioterapia, ela fala justamente na parte da lombar, é ligada à parte a sobrevivência, né? E ele justamente ali ele tem essa questão da sobrevivência e ele tem alguns sinais físicos. Então, o que na mente, o que vem passando durante a vida, o que vem guardando, quantos sapos que foi que engoliu? Para poder virar nessas questões físicas. Observe, eu quero dar um exemplo para vocês. Será que faz sentido para mim o que a Roberta está falando? Quando alguém tem aí uma gastrite nervosa. Gente, gastrite nervosa. O que é gastrite nervosa? Né? É pessoa que está muito estressada, é pessoa que ela vive ligada no 220, que ela é uma pessoa que ela não suporta alguns tipos de desafios, ela não tem mais aquela paciência, né? Algum dia ela perdeu essa paciência, porque nós fomos crianças, né? E algum dia no meio desse caminho, ela perdeu essa paciência, então tudo que acontece durante sua vida, de fatores desafiadores, ela vai girando nervoso, ela já vai ficando... E tem pessoas que ela engole aquilo, e aquilo vem estourar onde? Na barriga, no estômago. Né? Então, é tudo a parte o quê? Mental. Isso eu gosto de usar essa parte das emoções relacionadas à parte da gastrite, justamente só para dar contexto para vocês entenderem. Ele segue dizendo que vive uma vida normal. Ele trabalhou num lugar público por 20 anos, foi demitido faz um mês. Ele acredita... que a ordem, olha, eu vou ler na íntegra aqui, né? Acho que foi uma ordem do alto, Deus, né? E para que eu tomasse uma atitude, assumisse minha vida com coragem e determinação e não adiasse mais. Eu acho incrível o que você afirmou aqui para mim, porque lá no início você já começou. Eu quero, né, fazer a mudança na minha vida. Bom, penso assim, mas tá difícil. Parece que uma coisa me trava, me prende. Gosto muito de uma pessoa, ela gosta de mim, mas se afastou. Fico insegura porque não consigo fazê-la feliz intimamente, né? Sinto como que uma espécie de desconexão de mim mesmo. Acho que me perdi. E os chakras enfraqueceram. Olha que interessante. Eu gosto, assim, eu digo para todo mundo. Vamos estudar realmente sobre o autoconhecimento, pessoal. Ele diz aqui que os chakras dele enfraqueceram. Pois bem, olha que interessante. Os nossos centros de força, que são os 7 chakras principais, os primeiros chakras de baixo para cima dele estão um pouco mais fracos. Por quê? Ele não consegue evoluir, ele não tem... Qual é o prazer que ele tem na vida? Né? E não é só o prazer sexual, não. Qual é o prazer de modo geral que ele tem na vida? Que ele sente. E o chakra... O chakra base, ele é muito ligado, o sacral, a parte o quê? Não só a parte sexual, ele é a parte da sobrevivência, do aterramento, do pé no chão, das conquistas, do eu vou pra luta, porque eu vou conquistar ali na frente. Eu vou conquistar pra mim e conquistar a prosperidade também. E todos eles devem estar alinhados. E aqui ele diz, eu sinto que eles enfraqueceram. Então, o que fazer para poder fazer essa movimentação energética, para que ele retome realmente essa parte dele física, para que consiga voltar à plenitude que ele busca, né? Então, eu digo aqui que esses chakras, como diz a minha professora, estão deplecionados, né? Tem que dar, a partir da mudança mental, de todo o tratamento que vem dentro de um tratamento com a terapia, com a hipnoterapia energética, você consegue atingir, melhorar muito, 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 muito. Vamos lá. Pratico meditação do Eu Sou. Bom, ele diz que tem curso de astrologia, numerologia, cabala, ele é um bandista. Bom, enfim, faço tudo para ser feliz e me realizar no aspecto de relacionamento, da profissão, da saúde, mas sinto um aperto no coração e o coração tremendo. Não consigo aliviar isso. Mas sei que vou conseguir um dia, que uma hora meu caminho vai se abrir. Sei que estou no processo, mas receio demorar muito, pois já tenho quase 50 anos.
Eu preciso te informar uma determinada coisa. Você tem apenas quase 50 anos, né? A minha mãe, por exemplo, começou fazendo transição de carreira acima de 65 anos. Então, tá vivo, tá tudo funcionando aí, bora lá. Nós não precisamos ficar presos a etiquetas, né? Eu não vou fazer mais nada porque você não sabe quando você vai embora, né? Pode ser, infelizmente, pode ser com uma pessoa que está fazendo a faculdade, dali 2 dias ela vai embora e ela só tem 20 e poucos anos. E pode ser que você com quase 50 vai fazer ali alguns cursos, vai descobrir coisas diferentes, vai ir pra frente e aí você vai embora só com 100 anos. E você passou assim mais de 50 curtindo tudo que você queria. Então nós não podemos pensar, é errado do ser humano, não vou fazer porque eu já tô com tantos anos. Não pense dessa forma. Pense de uma forma positiva. Você pode mudar a sua vida, você pode mudar o curso da sua vida a hora que você quiser, como você quiser, né? Não tá bom do jeito que está? Mude como está. Então vamos lá. Mas olha só que bacana, ele diz aqui pra mim: ando confiante, mas ao mesmo tempo inseguro demais. Tenho vários projetos na cabeça, mas inseguro nas realizações. Tem o elemento ar muito forte, mas terra enfraquecido, como eu disse, né? Ele não tá aterrado aqui, tá? Bom, tanta coisa e tenho muito mais, mas não sei se conseguir contar bem da minha história. Enfim, aí deixa eu pular um pouquinho aqui. Ele me relatou mais a fundo sobre a questão do abuso. Sobre o emprego, para ele ficou 20 anos, mas agora ele quer viver do que ele gosta e tá tudo certo. É muito bom isso. Olha que bacana. Sobre a minha mãe, hoje compreendo o excesso de zelo, pois sou o primeiro neto da família. Os valores que talvez me prejudiquem hoje. Com relação à questão de traumas da infância, muitas das vezes nós enquanto adultos, nós temos assim, poxa vida, mas eu me traumatizei por conta disso aqui. Mas veja bem, os traumas que são instalados na nossa mente, que ela fica na mente subconsciente, que é onde guarda as emoções, e as emoções mais antigas, essas emoções, elas conseguem ser acessadas através do quê? Da hipnoterapia. Nós, enquanto hipnoterapeutas, temos técnicas que iremos atingir aquele fato, ressignificar esse fato. Então quer dizer que você vai apagar? Não existe esse negócio de vai apagar aquela memória. Não, é apenas uma compreensão. E eu digo para vocês que a resposta sempre está dentro de cada um que passou por hipnoterapia. A pessoa que passou por hipnoterapia, ela vai concordar comigo. Realmente, as respostas estavam dentro de mim e estão, né? Eu, enquanto hipnoterapeuta, eu tenho as ferramentas para poder acessar e ajudar você a ressignificar esse fato para poder seguir em frente nos objetivos que você tem tanto que você quer. Lembrando o seguinte, eu acho muito bacana que ele fala o seguinte: eu tenho muita vontade de seguir em frente, de viver do que eu quero, do que eu gosto na minha parte da profissão, mas tem algo que me prende. Vamos olhar para isso, né? Vamos olhar para essa questão aqui. O que está te deixando travado? O que te segurou? O que está deixando você ir adiante e realizar aquilo que você quer, né? Bom, aí nós voltamos um pouquinho à parte íntima dele, que ele disse que quando ele tem um filho, quando ele estava, olha que interessante, quando conhecia a mãe do meu filho, eu não falhava, era até demais, e antes dela, frequentava a casa de mulheres e não decepcionava não, mas depois dela, mas já falhei outras vezes com outras pessoas, mas eu acho que é normal todo homem falhar. Veja bem, vamos lá, alguma forma sua mente entendeu que essa esposa que você teve, essa mulher que você conviveu, mãe do seu filho, ela era uma pessoa segura para você. Te deixava seguro, que realmente te trazia conforto, te trazia tranquilidade, né? Que não fazia um link, um gatilho, mesmo que seja de forma inconsciente, porque os gatilhos, pessoal,
quando a gente tem algumas crises de ansiedade, pânico, depressão e assim por diante, os gatilhos, você nem sabe por que o coração começou a palpitar, que você começou a ter aquela crise de ansiedade, você não sabe. Mas a sua mente, ela sabe por que ela foi lá e disparou, peraí, isso aqui tem um perigo. Então assim, ó, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Suponhamos que você está lá na mata, certo? Tá lá no safari, lá na África. Desceu do carro, olha que besteira. Porque você queria fazer um xixizinho, tá? Então eu estou usando uma outra atitude fisiológica nossa que nós precisamos, além da questão sexual. E aí você começa lá a aliviar, né? De repente, vem um leão atrás de você. E aí? Você continua? Ou você sai correndo? Você procura uma maneira de você se defender? Como que você vai fazer algo fisiológico nesse momento? Diz aí. É exatamente assim que a mente funciona. Quando ela acha que ela está em perigo, trava tudo na parte fisiológica nossa. Isso serve para a parte sexual, isso serve para quem tem intestino preso. Nossa, eu não sei porque é eu digo, a mente, ela é muito ampla. Alguém chegar e falar assim, é porque é assim, assim, assim. Cara, sai fora. É mentira. Não existe isso. Eu estou dando exemplos para vocês de uma parte fisiológica que a mente ela quer te defender de alguma forma. Ela vai arrumar artifícios para isso. Gerar sintomas, gerar artifícios para isso. Gatilhos, isso mesmo. Pode ser. Que o gatilho pode ser através desse término desse relacionamento. Como que nós vamos descobrir isso? Através de terapia, tá? Deixa eu ver aqui. E sobre o infarto, ele falou que tá levando uma vida tranquila agora, controlando tudo, né? Hoje ele leva uma vida voltada ao encontro da saúde mental. Olha que legal. Física, mental e espiritual. Eu acho que a gente se conecta realmente com as pessoas, né? Porque eu sempre defendi isso mesmo. Nós não somos só físico, só mental, só espiritual. Então, assim, existem pessoas de determinadas religiões, nossa, só Deus vai curar. Peraí, Deus ajuda mesmo, realmente ele vai curar, mas precisa de uma forcinha, né? Uma forcinha do médico, talvez uma cirurgia, às vezes tá com depressão. Quantas pessoas com depressão que você sabe que é extremamente religioso não resolve B.O.? Por quê? Porque não foi atrás do quê? De tratar, de olhar para isso. Precisa de um profissional. Entenda que se existem profissionais como eu, que estudaram tanto tempo para poder tratar, é porque Deus permitiu que isso acontecesse. Você não acha? Vamos lá. Bom, essa é uma carta. Eu agradeço muito a você, nordestino. Gostei da sua contribuição. Eu espero ter contribuído, tá? No finalzinho, se der tempo, eu vou fazer aqui uma auto-hipnose aqui com vocês. Eu vou direcionar vocês com uma hipnose bem bacana que eu preparei, que eu acredito que já vai começar a te ajudar. Depois você me manda inbox, né, para nós conversarmos um pouquinho mais. Mas algumas demandas que você tem, isso aqui, pessoal, para vocês verem, eu vim trazendo um pouco de suposições, de metáforas da vida dele aqui com vocês, para vocês verem que existem histórias semelhantes umas das outras, e existe como tratar assim, existe como sair dessa situação. Qual é a grande diferença? Eu não quero mais viver sobre isso. Eu não quero mais viver essa situação. Eu quero me livrar desse problema, né? E aí, a partir do momento que você toma essa decisão, você muda completamente quando você busca o tratamento ideal. Então, você, querido nordestino, que mandou para mim, eu agradeço muito a sua contribuição com a sua história, e aqui eu expliquei várias partes para você. Eu gostaria que você revesse esse comecinho sobre a sua história, do que dá para fazer, como que foi, o que dá para poder tratar aqui em cima. Agora eu tenho uma outra história para compartilhar com vocês, tá? Deixa eu só achar aqui. Deixa eu só achar, aqui. Vamos lá? Aqui é um rapaz. Eu quero agradecer aos homens que entraram em contato comigo, me surpreenderam grandiosamente, compartilharam suas histórias comigo, com o coração aberto, querendo resolver suas demandas.
é algo que tá dolorido aí dentro, eu sei e eu tô aqui para te ajudar, tá? Eu quero agradecer muito, muito, muito. A live vai ficar gravada, com certeza, porque eu sei que e depois que ela ficar gravada, vocês compartilhem com outras pessoas também, porque eu tenho certeza que histórias são semelhantes e alguém escutando fala, puxa vida, faz sentido para mim, deixa eu olhar para isso daqui, eu quero tratar. Então compartilhe também a live depois que terminar aqui. E quem tá aqui na live, manda um aviãozinho aqui, ó, compartilha com as pessoas, né, para poder participar. Eu tenho mais uma história para compartilhar com vocês aqui. Vamos lá. Ele é um rapaz, ele é do Mato Grosso, tá? Ele, se não me engano, tem 39 anos. Bom, ele diz o seguinte, na verdade, eu estou fazendo um tratamento com a psicóloga, tá? Ele já está fazendo um tratamento com a psicóloga, mas quero recorrer ao máximo possível para poder passar a dor que estou sentindo. Recentemente terminei um relacionamento de 16 anos, onde me tornei uma pessoa ciumenta, possessiva, abusiva e maltratava minha ex-esposa e a xingava. Esse relacionamento onde me doei totalmente a minha família e não cuidei de mim. Hoje não sei mais quem eu sou. Olha que interessante, né? Eu quero parabenizar você, Mato Grosso. Vou falar assim de você, tá? Eu quero parabenizar você que você hoje reconhece que você tem que olhar para suas demandas, que você quer resolver, que você quer entender o que aconteceu com você, tá? Assumir essa responsabilidade dentro de você, tomar a vida para você. Não, eu vou tomar a vida para mim, eu vou resolver essa demanda aqui. O que tá acontecendo dentro da minha mente que eu posso resolver? Olha, bacana a sua atitude, é por aí, tá? E aí, quando você viu o meu anúncio, com certeza você falou, não, eu preciso compartilhar e eu quero ver o que dá para fazer aqui, né? Eu costumo dizer que quando nós temos sintoma e dores emocionais, são igual problemas da nossa vida. Se você não olha para frente, não assume que ele existe, você não consegue resolver. Exemplo, você consegue dirigir numa estrada escura, sem o farol aceso e chegar no destino? É bem mais desafiador, né? E quando você olha, acende o farol, fala, eu tô vendo, eu vou chegar lá, eu quero resolver, é muito mais fácil. Então é dessa forma, quando nós assumimos essa responsabilidade, porque existe muitas pessoas que elas passam por vitimismo. Elas não assumem a própria responsabilidade e são muito mais desafiadores para nós hipnoterapeutas realmente, confesso para vocês. Tem pessoas que não querem resolver. E eu vejo que esses dois homens que me procuraram aqui, eu quero parabenizar mesmo. Eles querem resolver essas demandas emocionais. Eu não quero ficar mais na posição de vitimismo. Quero resolver. Então vamos lá. Ele diz para mim aqui que eu tenho problemas de concentração, de raiva, mas não quero mais ser assim. Quero ser uma pessoa melhor para mim e para os meus filhos. Olha só, eu tenho até aqui no meu Instagram, depois você vai lá, vai procurar um vídeo que eu fiz sobre a raiva. Baseado no filme Divertidamente, que é bem bacana, mas a raiva, nós não temos que ter raiva da raiva. Porque é uma emoção que foi colocada dentro de nós, seres humanos, para nos defendermos. Lembra que eu falei que a mente subconsciente, ela está aqui, ela é inerente, ela quer defender de todas as maneiras. Se dependesse da mente subconsciente de cada um de nós, Adão e Eva ainda estavam vivos na Terra, não tinha ido embora. Mas não é bem assim que a coisa funciona. Vamos lá. A mente subconsciente, ela está a todo tempo para nos defender. E aí, o que a raiva faz para nos defender? Se alguém te ofende, se alguém te maltrata, se alguém te bate, você vai se defender. E quem é que vai fazer você levantar da cadeira, de onde quer que você esteja, para você se defender? É a emoção da raiva. Nem que for para você, não, eu não quero isso. Para se defender. Por mais que a pessoa ela não tenha tanta coragem, né? Ela vai se defender. Com certeza, é a emoção da ação. Como que nós podemos trabalhar com a raiva? Trazer ela para outro campo, usar a raiva para outra situação. Olha só que interessante. Eu ensino que vamos aprender a dominar a raiva. Quando você está com raiva, olha, anota a dica aí.
Quando você está com raiva de alguém, de situação, de qualquer coisa, isso tem comprovação científica. Você vai tirar isso do seu corpo. Você vai entrar no teu quarto e você vai fechar a porta. E a única coisa que você pode bater é no colchão da sua cama. Ah, mas faz sentido? Faz. Você vai colocar tudo pra fora, toda a raiva, todo o ódio, tudo que tá dentro de você. Você vai se aliviar e você vai gritar, você vai chorar, mas sozinho. Se você estiver na frente de alguém que de repente está te ofendendo, que tá ali, aquele negócio vem crescendo dentro de você, você começa a respirar. Mas como é que eu vou lembrar de respirar? Pois bem, e aí nós podemos iniciar a questão do tratamento, que é instalar âncoras, né? Quando você passa por um tratamento, a raiva diminui absurdamente. Mas as âncoras são muito importantes para justamente essa questão do domínio da raiva. Mas nesse momento que alguém tá te ofendendo, as coisas mais primordiais que eu vi aqui são seus filhos. Então, que venha na sua memória a imagem do rostinho deles, para que você não faça nenhuma besteira, porque eles estão na sua mente. E aí você vai desperdiçar essa raiva de forma que eu te ensinei aqui. Tem pessoas que praticam algumas atividades físicas, como Muay Thai, boxe, é muito bom, tá? Correr é muito bom. Você está colocando tudo isso para fora de forma física, é muito importante colocar para fora de forma física, tá bom? A raiva, como que agora de outra forma, como que eu posso utilizar a raiva no meu dia a dia? Eu vou trazer um pouquinho para o mundo corporativo. Tem pessoas que trabalham com a parte comercial, que elas olham para a situação que elas estão, uma situação desagradável, a parte econômica tá ruim, não tá legal, ela tá inconformada com aquilo. O que vai fazer ela sair daquele lugar que ela está e atingir o objetivo financeiro que ela deseja? É a emoção da ação. Eu tenho raiva disso aqui, eu não quero isso aqui pra mim, eu quero aquilo ali. Ela vai fazer você chegar onde você quer. Então utilize de forma positiva, utilize de uma maneira que vai te impulsionar você ir pra vida e conquistar aquilo que você quer. Gostou? Olha só, isso aí eu só falo dentro de consultório, tá? Mas vamos lá. Tenho problemas de concentração, de raiva, você já falou aqui. Venho estudando muito, acredito que tenho TDAH. E sou um pouco imperativo, desde a infância. Aqui até eu escrevi aqui uma coisa bem interessante. Olha só, eu peço para que você procure um profissional. Ele vai fazer vários testes com você com relação ao TDAH. Eu, enquanto hipnoterapeuta, não sou capacitada para fazer diagnóstico de absolutamente nada, apenas da parte mental. Da parte mental que é relacionada à parte da hipnoterapia, ok? Então, assim, vamos lá. Essa parte do TDAH, autismo, TDAH, são profissionais qualificados que vão fazer essas análises. Porque hoje em dia existe a questão do Google, que todo mundo vai colocando lá os seus sintomas. Eu tenho isso, tenho aquilo, pronto. Se você for colocar alguns sintomas que você tem ali, você sai até triste, porque você acha que você está com todas as doenças do mundo. Então nós temos que ter esse filtro, não é? Nós podemos ter uma gripe, nós podemos ter uma dor de cabeça e nós podemos ter distração. Depende de como também está a sua questão de estresse. Mas é muito importante você olhar para essa questão do TDAH com profissionais qualificados. Eu digo que as pessoas que têm TDAH, elas são mal compreendidas. Eu sempre que uma pessoa fala, meu filho tem TDAH, eu acho que eu tenho TDAH, então eu peço, olha, cadê o livro? Vai ler o livro O Poder do Hábito, você vai entender o quanto o TDAH pode ser muito bem aproveitado e alcançar patamares assim da vida incrível, tá? Então, procure esse livro, leia, que você vai entender o que eu tô falando pra você, tá? Bom, aí ele diz, né, que ele quer fazer a questão da hipnoterapia juntamente com a parte da psicologia. Bom, ele diz o seguinte, no início o que mais dói nele é a questão da separação da esposa. No início do relacionamento, eu não era uma pessoa ciumenta. Ela me cobrava muito que eu não era. E ela porque não tinha ciúmes. E ela sempre foi muito ciumenta. Quer dizer, ele não tinha ciúmes no início e ela passou a ter muitos ciúmes aí dele, né? Ela sempre teve muitos ciúmes dele. Então, assim, algumas situações acontecem, eu
falei um pouquinho da parte da autoridade, né, da história passada, falando a questão de que temos figuras de autoridade na nossa vida. E isso não é só também, deixar claro aqui que não é só também na infância, tá? Isso também, isso persiste também na vida adulta. Então você pode perceber que tem pessoas que seguem rigorosamente uma determinada religião, o que o líder da religião fala é lei, tem pessoas que um político fala é lei, por quê? São autoridades, né? Você pode observar que independente da idade que você tenha, você não desobedece sua mãe. E se você desobedece, você fica com aquilo matutando na tua cabeça. Por quê? Sentimento de culpa, sentimento de tristeza. Então talvez aqui a sua esposa, né, no casal, o casal também que ele representa uma figura de autoridade, ela para ele e ele para ela. Talvez aí você tenha recebido um comando inconsciente, né? E aí você não era ciumento e depois passou a ser. E até fiz algumas outras perguntas para você aqui e você me respondeu que não teria esse motivo, né, que você passou a ser tão ciumento aí, né? Perguntei para ele se depois desse término ele ficou com outra pessoa, ele me respondeu assim: eu não fiquei com ninguém, não tenho cabeça para isso. Se não conseguir fazer feliz o amor da minha vida, como vou fazer outra pessoa feliz? Então, eu digo assim, esse período que você está passando, né, desse término dessa sua relação, seria tão bacana se vocês realmente conseguissem se conectar novamente, né? E os dois fazerem tratamento terapêutico, né? Isso seria muito importante. Mas aí tem que ver aí se ela ainda quer, se ela ainda tá disponível para poder seguir, né? Afinal de contas, são 16 anos de casado. Ele diz assim para mim que nunca agrediu ela fisicamente, mas sim verbalmente. E aí eu fiz uma pergunta fatídica aqui. Como era a vida dos seus pais? E ele responde para mim, quando ele era criança: na infância, só vi meus pais brigarem. Olha só, pessoal, o que eu disse anteriormente. Ele viu os pais dele brigarem. O que ele trouxe para a vida dele enquanto cônjuge, né? Casados ali, ele e a esposa. Então ele trouxe o quê? Repetição de padrão. Pai, mãe, briga, ele está repetindo o padrão. Olhar terapeuticamente para isso mesmo, tá? Dentro das constelações, eu não sou consteladora, o meu marido, Lúcio Flávio, ele é constelador. Dentro das constelações familiares, nós olhamos muito isso. As esposas, né, os maridos, repetindo o padrão, mesmo que seja... Repete padrão positivo e negativo, porque você teve aquilo como lição, né? E você vem e você tá repetindo esse padrão mais uma vez. Então é algo que tem que se olhar com um pouco mais de profundidade, quebrar essa repetição de padrão. Por que você, talvez, não estou dizendo que tá? Porque, como eu disse, a mente, você acha que é uma coisa, daqui a pouco é uma surpresa, tá? É uma caixa é uma caixinha de surpresas mesmo. Então, talvez você, se casasse mais uma vez, você teria uma outra repetição de padrão semelhante ao primeiro casamento. Pode ser? Pode. Né? Talvez você agora toma consciência e aí você trata e aí segue livre disso daí, que esse é o objetivo, né? Na infância ele só via os pais brigarem. Então, assim, qual é o modelo familiar que você teve, né? Veja bem, a partir daí você começa a ter um pouco de consciência e você não se culpe pelo tudo que aconteceu. O importante é que você quer fazer diferente. Olha que incrível. Essa frase é até da constelação. Eu posso fazer diferente. É você mentalmente olhar para o seu pai e mãe, em questão mentalmente, e falar: agora eu faço diferente. Né? Quebrar esse ciclo. Eu vou fazer diferente. Né? É muito mais profundo do que isso. E aí o que você vem trazendo a respeito da sua história de vida e a parte que você quer resolver na parte das terapias é muito importante, né? Você, afinal de contas, fazer essa elevação de consciência, ter uma consciência maior de que nós somos físico, corpo e espírito, né? E que nós estamos nessa terra que é realmente para evoluir. Então você tem uma elevação de consciência, talvez você passou por tudo isso, você vai começar a ler mais, começar
vai passar por um processo terapêutico, você vai começar a entender como que funciona a mente humana. A partir do momento que você trata, você troca os óculos, ou seja, é você que tratou. Mas querendo ou não, o meio ambiente onde você vive, porque nós somos a somatória das 5 pessoas que nós convivemos, você começa a fazer uma diferença muito grande. É muito bacana o resultado. E você começa, enquanto pai, se tem os filhos pequenos, quando você começa a ter essa elevação de consciência, começa a ver a vida de uma maneira diferente, você começa a trazer essa tranquilidade para os seus filhos, né? E padrões antigos que trouxeram infelicidade para você, você consegue quebrar isso daí. Porque você tem essa expansão de consciência. A expansão de consciência, pessoal, que todo mundo fala na internet, você vê, é o quê? É você realmente aprender mais, é você ter um conhecimento maior, você conseguir absorver e fazer essa mudança interior dentro de você, tá? E as terapias nada mais é que isso, que são as terapias integrativas. A hipnoterapia é uma terapia integrativa. O Conselho Federal de Medicina, Psicologia, Fisioterapia, Odontologia, eles aprovam a técnica, a prática da hipnoterapia, porque tem resultados. É incrível os resultados, tá? Eu aqui mesmo no meu Instagram, tem várias pessoas, depoimentos que teve resultados aqui incríveis. Bom, deixa eu ver mais alguma coisa que eu posso contribuir com você, Mato Grosso. Peraí. Ela falou que não quer mais voltar. Bom, ela falou, eles já se conversaram. Ela disse que não quer mais voltar porque ele magoou muito ela. Só que só quer se dar bem por conta das crianças. Ela sempre falava que quando ela pegasse ranço, ela não iria voltar. Enfim, é aquilo. Faça a transformação interna dentro de você, né? Busque isso dentro de você. Procure saber o que aconteceu, o que levou você a se tornar a pessoa que você se tornou. Olhar para isso, quebrar esses padrões. E aí quando você faz terapia, não é uma mudança forçada. É incrível, é uma mudança natural. A hora que você vê, pode estar caindo um mundo ali do lado, você tá tranquilo, porque aquilo não te afeta, não está te disparando gatilhos dentro de você, tá? Bom, ele disse que ele tem muitos ciúmes, né? Ele teve também aí uma questão familiar que colaborou com o que ele se tornou, né? Ele não acredita na volta dela e que acontece que é a dor da saudade. Ele sente culpa por tudo que fez. Ele sente muita saudade, né? Vamos lá, eu preciso dizer uma coisa pra você. Quando nós estamos casados, tá? Independente da religião que você segue, você pode ser até ateu. Quando você já ouviu dizer que o casal se torna um só, realmente fato, é verdade. Porque quando acontece a ruptura, quando acontece a divisão, né, que o casal ele se separa, um sente que ficou um pedaço, né, quando separa. Aliás, os dois sentem, tanto a mulher quanto o homem sente esse pedaço faltando, tá? E aí quando estão juntos, sente preenchido, isso é verdade, tá? Vocês podem ter certeza que por mais que ela esteja magoada, ela pode estar sentindo esse pedaço aí faltando. O que acontece? Nós nos entrelaçamos realmente de forma energética. O casal, ele se entrelaça de uma forma muito bonita, energética, né? E quando se separa, acontece. E por isso gera essa saudade, porque a pessoa não tá junto, faltando um pedaço. Parece que a pessoa foi embora. Realmente ela foi. Parece que um pedaço seu foi embora, né? Então o que tem que fazer? Existem técnicas energéticas que nós fazemos, que nós chamamos de divórcios energéticos, né? Para justamente começar a aliviar essas dores que está diante dessa separação, né? Bom, e isso acontece, olha só, vocês se uniram, fizeram seus filhos, né? E você hoje tem essa questão dessa falta que você sente, que é essa parte energética que todo casal tem. Você pode negar, mas houve a ruptura. Por mais que esteja a maior briga do mundo, existe
tá faltando alguma coisa aqui perto de mim, tá faltando alguma coisa aqui dentro de mim, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Bom, ele diz que ela sempre guarda mágoas, fica remoendo tudo, e que ele era assim, ele brigava e esquecia. Ele brigava, sim, esquecia assim, porque não precisava ficar ali enfiando o dedo na ferida, tá? Eles brigavam e daqui a pouco tava tudo certo. Mas ela não, ela guardava aquele rancor ali dentro dela, né? E todas as brigas que eles tiveram, ele se arrepende muito pelo que ele fez, porém, ele diz que por ele estava tudo certo, mas ela ainda ficou com aquilo. Então, nesse ponto, vocês tiveram um equilíbrio de forma... Aí eu volto aqui falar um pouquinho de uma parte que meu marido trabalha, que é a constelação. Vocês tiveram a questão do equilíbrio. O equilíbrio, o casal, ele para viver bem, viver tranquilo, ele tem que viver no equilíbrio positivo. Então, se uma esposa faz algo de bacana pro marido, o marido vai lá e faz também. Aí, a esposa faz de novo, o marido... Então, assim, sempre buscando o equilíbrio positivo. Pelo que eu vi da história de vocês fizeram isso aqui. Um equilíbrio negativo, né? Então, enquanto um fazia para magoar, o outro vinha porque ficava magoado, aí fazia alguma coisa e assim aconteceu diante disso. O que que faz? É a compreensão dessa lei do equilíbrio. O casal, ele tem que estar no equilíbrio. Então, entender que se eu fiz algo de negativo para o meu cônjuge, de alguma forma ele vai me devolver, mesmo que ele não saiba. Porque a alma, ela entende tudo. Nós somos energia. Então, quando você é casado, se você comete se você trai, ele sabe, ou ela sabe. A alma dela, ela entende isso. Ah, mas agora então quer dizer que tem pessoas que são ciumentas e começam a inventar um monte de coisas na cabeça. Peraí, não é bem assim não, tá? Vamos saber separar essa questão da parte energética. Não que ela sabe de forma consciente, mas ela sente algo que entristeceu, tá? Então, assim, como eu estava dizendo aqui, vocês praticaram esse desequilíbrio, né? E aí trouxe essa tristeza aí. O ideal é fazer realmente a parte... Eu indico a hipnoterapia, sim. Vamos fazer hipnoterapia. Depois eu quero conversar um pouco melhor com você. E a parte da constelação, no seu caso, ele é do outro rapaz também. Ele é importantíssimo encaixar com vocês, fazer um processo terapêutico completo aqui para poder resolver essas demandas. Ele está dizendo, hoje, pela primeira vez, estou tentando achar um conforto para o meu desespero. Vou à missa com os meus filhos, mas a dor que sinto, falta dela é muito grande. Eu achei que ela é o amor da minha vida. Só não consegui ser uma boa pessoa para ela. O que mais dói, nunca fui romântico. E quando vejo ela, sinto saudade, isso acaba comigo. Aí vamos de novo aqui. O que você teve de exemplo para espelhar dentro da sua casa, apesar de que não culpe eles. Eles deram apenas que tinham. Muito provavelmente eles também receberam isso. E receberam, e aí vai. Aí é bisavô, tataravô e assim vai para diante. Que tipo de modelo familiar que foram recebidos, não é mesmo? Bom, você cresceu, você virou adulto e agora você sabe que é muito importante você ser romântico, né? Quem tá aqui, tá me ouvindo, e seja romântico com a sua esposa, seja romântica com o seu esposo, que é muito importante para manter essa relação do casamento, né? Bom, mas o foco realmente é falar sobre você, tá? Vamos lá. E eu quero dizer uma coisa pra você que é muito importante. Eu sei que você tá muito triste, eu sei que... E eu falei pra você, ó, sobre os 5 estágios do luto, tá? Então, o luto não é só quando a pessoa falece. O luto também é quando... Talvez você trabalha lá faz tantos anos, determinado emprego, e aí você perdeu o emprego e você fica... Só que lá era um lugar que você gostava pra caramba, você entra no estado de luto. Quando você não é valorizado, quando tem uma separação como a sua de um casamento, quando o propriamente dito, né, a pessoa realmente vai embora,
Quando existe uma mudança de cidade, está deixando tudo para trás, aquela sensação do luto, aquilo é muito duro. Quando pessoas te surpreendem, fazem coisas que você não esperava, filhos fazem coisas que você não esperava, você entra num processo de luto, porque talvez atitudes que o seu filho tomou vai extremamente contra com o que você acredita, com seus valores, com a sua moral, com tudo aquilo que você tem registrado dentro de você. Então, quais são esses 5 estágios do luto, né? Isso foi uma pesquisa de uma psiquiatra norte-americana, Elizabeth Kubler-Ross. E ela fala o seguinte, tem lá no meu Instagram, tá, pessoal? Existe o estágio da negação, é uma defesa psíquica que faz com que a pessoa acabe negando o problema, tentando encontrar algum jeito de não entrar em contato com a própria realidade, né? Aí nós temos o estágio da raiva. Esse estágio é o indivíduo se revolta com todo mundo, né? Com o mundo inteiro, se sente injustiçado, não se conforma com o que aconteceu. Por que tá passando por isso, né? E costuma culpar tudo e a todos em volta de si, até Deus mesmo. Tem o estágio da barganha, que é a fase que a pessoa começa a negociar consigo mesma, acaba querendo dizer que será uma pessoa melhor e sair daquela situação, né? Faz promessas a Deus. Essa parte da barganha é muito interessante, você pegar, eu reconheço que eu fiz isso, ok, pega essa mudança de paradigma, essa mudança de pensamento e realmente segue adiante para poder fazer essa mudança interna. Porque quando você não tem um tratamento adequado terapêutico, quando você enfrenta esse tipo de situação, realmente é bem desafiador. E aí a ideia é você não voltar nunca mais a se comportar da forma que era. É realmente mudar esse padrão. É olhar para o passado, os antepassados e para o seu próprio passado e dizer, eu sinto muito pelo que aconteceu até agora, mas agora eu vou fazer diferente. Eu quero ter uma vida diferente. Vem outro estágio, que é da depressão, e a pessoa acumula sentimentos de tristeza, profunda tristeza, acompanhado de solidão e saudade. E depois, lá no final, vem o período da aceitação, que é um período que, bom, foi como foi, não tem o que fazer, e aí eu vou procurar fazer diferente, eu vou procurar seguir em frente, eu vou procurar resolver as minhas demandas. E é isso, pessoal. Passei aqui um pouquinho, passei um pouquinho do horário, espero que o Instagram não me derrube, de verdade. Eu espero mesmo. E hoje eu vim aqui para passar para vocês sobre essas histórias incríveis de vida. Eu espero que, através dessas histórias, você que está me assistindo, você que vai me assistir, entenda que tudo tem como tratar, tá? Cada demanda que a gente carrega, desde o trauma mais desafiador, pode ser o que for, tem como tratar, tem como olhar para isso e tem como resolver, tá? Eu quero fazer, eu não sei se vai dar tempo, eu estou com medo de derrubarem a live. E eu quero fazer, deixa eu olhar aqui. Eu quero fazer uma hipnose coletiva com vocês. Mas, pelo horário, eu gostaria de fazer. Eu vou fazer essa hipnose, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer essa hipnose, eu vou gravar ela e vou postar no meu Instagram essa hipnose. Porque eu não quero de forma alguma de eu estar fazendo a live cair no meio e aí não vai rolar, não dá certo. Então eu faço essa hipnose, posto no meu Instagram para vocês, tá? Para que de forma vocês sigam e façam direitinho, é bem bacana. E eu tenho certeza que já vai trazer um conforto, um alívio para muita gente aí, eu tenho certeza disso, tá bom? Eu vou deixar essa live gravada, compartilhe com as pessoas que vocês conhecem, porque eu tenho certeza que a história de vida que nós compartilhamos hoje é semelhante com de outras pessoas que tem por aí. Vocês dois que me procuraram, que compartilharam a sua história comigo, eu sou muito grata pelo que vocês compartilharam. Já tenho a minha gratidão aqui e é um ensinamento para vocês. Agradeçam a maneira que vocês estão hoje.
E agradeçam a pessoa que vocês são, a pessoa que vocês se tornaram e que vocês estão buscando resolver essas demandas dentro de vocês. Resolver essa dor que está dentro do coração de vocês. Agradeçam que vocês tiveram essa virada de chave. Não, eu não quero mais ficar nessa situação. Eu quero mudar. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ser uma pessoa feliz. Eu não quero mais seguir padrão negativo de família. Eu quero ir em frente. Olhe para a família de vocês. Não gerem raiva deles de forma alguma, porque a gente dá o que tem, não é mesmo? E foi o que vocês receberam. Mas se vocês são profissionais, se vocês são pessoas de bem, se vocês são pessoas que lutam pela família de vocês, então eles fizeram certo sim. Só ficou algumas coisinhas que a gente precisa dar uma ajustada aí. Tá bom? Um grande abraço para vocês e muito obrigado. Até mais.